E vamos aprender com o seminarista André Miranda Abreu, que vai falar para a gente agora sobre Jesus e o Espírito Santo. Que ele seja abençoado, que a gente entenda o recado de Deus que ele tem para a gente, e que ele sinta-se muito feliz fazendo isso. Deus te abençoe, tá, André? Deus guarde você, a nossa oração. Todos estão orando e pensando em você e querendo aprender com você. Vai ser muito bom um dia eles todos encontrarem com você em alguma reunião, alguma associação, alguma convenção, que essa é o destino da gente, né? De nos encontrarmos. Mas hoje, neste dia 8 de outubro, Deus deu para você uma mensagem para todos nós. Seja Ele louvado e agradecido através da sua vida. Obrigado, professora Westney. Boa noite a todos. É um motivo de grande alegria e privilégio, mas também uma grande responsabilidade falar, como a própria professora disse, a palavra de Deus. Meu desejo aqui é que eu me cale neste momento e o Espírito Santo fale através de mim. Não por vaidade, não por orgulho, mas eu quero me submeter 100% à voz do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 15, final do capítulo 15, o verso 26, e nós também leremos o capítulo 16, do versículo 8 ao versículo 14. Amém? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. Aqueles que acharem, digam amém. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Irmãos, vamos ao versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, o Consolador, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Amém, meus irmãos? Já falei que é um privilégio, eu agradeço a esta casa, Seminário do Sul, que tem sido fonte de bênçãos, aprendizado, conhecimento, e que a cada dia me ajuda nessa caminhada de fé, nessa vocação de fé. Meus irmãos, o tema é muito relevante, é muito importante, é um tema sério, muito sério, e é necessário que a Igreja de Cristo a cada dia se lembre desse tema e dessa relação, a relação trinitária, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A proposta de hoje é tratar, no caso, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, os dois elementos da Trindade e como eles se interagem, como é feita essa comparação, essa união entre eles. Existe o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, é o cartão postal do Rio. Com certeza, fora do Brasil e até em outros lugares do Brasil, quem lembra do Rio de Janeiro, se lembra do Cristo Redentor. É a primeira imagem que vem à sua cabeça. E eu gostaria que os irmãos e irmãs hoje prestassem atenção ou focassem as suas mentes no Cristo Redentor. Nesse horário, à noite, em meio às sombras, à escuridão.
E vendo essa imagem do Cristo Redentor, que para alguns dizem que nem é o Cristo Redentor, é uma imagem de uma outra divindade, mas eu não quero entrar nesse mérito. Outros dizem que nem pode se fazer, outros grupos religiosos dizem que nem se pode fazer nenhum tipo de imagem da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas vamos imaginar um pouco, você olhando para aquela imagem. E nesse horário à noite, o administrador do Cristo Redentor, por volta de 8 horas, ele passa nos caminhos da estátua, da imagem, e faz umas inspeções, verifica a sujeira, verifica diversos elementos daquela imagem para mantê-la preservada, que é a sua intenção como administrador do Cristo Redentor. E ao passar próximo dos holofotes, das luzes que iluminam o Cristo Redentor à noite, ele encontra o seu José. Seu José é um bom eletricista, que mantém com muita exímia e qualidade a iluminação deste Cristo Redentor. E num momento de iluminação, um momento de inspiração, esse administrador, ele olha para a imagem de Jesus Cristo, ou do Cristo Redentor, e nele percebe a pessoa de Jesus e a sua obra. Ele se emociona, e num determinado momento ele vira para o seu José e fala: nossa, seu José, que imagem linda! Essa imagem representa Jesus Cristo, morto e ressuscitado. E ele começa a se empolgar, e ele utiliza de palavras teológicas mais rebuscadas, o Deus Trino, Deus Filho, através da sua união hipostática, e o fenômeno quenótico. Ele se empolga, usa termos teológicos que nós, alunos, gostamos muito de usar, e às vezes nem nós mesmos sabemos o que significa, mas a gente gosta de usar. E ele vai falando com o seu José balança a cabeça, olha para ele, não entende nada. Aí chega um momento que o seu José diz: olha, chefe, eu não entendi nada que esse homem faz ou fez, não. Eu só sei que se eu não mantiver a iluminação acesa e apontada para ele, nenhuma das pessoas que estão olhando agora para Jesus, ou para o Cristo Redentor, conseguirão enxergar a sua imagem. E é basicamente esta a minha mensagem. Se vocês compreenderem a função do Espírito Santo em relação a Jesus, é esta: é de iluminar, é de clarear a mente humana para o Cristo que está em nós e que fez a obra vicária de salvação. Talvez os termos teológicos fossem difíceis, mas a obra de Cristo é simples. Ele morreu e ressuscitou numa cruz. O teólogo J. Park expressa a ação do Espírito da mesma forma que eu expressei de forma ilustrativa. O Espírito age como um holofote oculto que focaliza a sua luz no Salvador, fazendo resplandecer. A mensagem do Espírito para nós nunca é: olhe para mim, escute-me, venha a mim, conheça-me, mas sempre é: olhe para Jesus e veja a sua glória, ouça-o e escute as suas palavras, vá a ele e tenha vida, conheça-o e prove o seu dom de alegria e de paz. Como diz 1 Coríntios 12:3, ninguém pode dizer Senhor Jesus, a não ser pelo Espírito Santo. E nós lemos nessa passagem: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, este dará testemunho de mim. O Espírito Santo, então, a sua função é testemunhar Jesus. Mas nem por isso a função do Espírito Santo diminui ou menospreza a sua obra em relação à Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho. Não há menosprezo, não há obra menor. Pelo contrário, todo o ministério de Cristo é pautado através do Espírito Santo. Vejamos aqui alguns itens que eu quero listar rapidamente, o que o Espírito Santo, onde o Espírito Santo atua na obra de Cristo. Ele é o precursor do Cristo. Nós vemos em João Batista que é cheio do Espírito Santo e anuncia Jesus Cristo. Nós vemos a conceição de Cristo, que ele preparou o ventre de Maria para que ele viesse ao mundo. Nós vemos o batismo de Cristo, como vemos o sinal da pomba, o Espírito Santo que aparece e dá testemunho de Cristo. A tentação de Cristo, se você vê em Mateus 4:1 ou em Marcos 1:12, na tentação o Espírito Santo o conduz para o deserto. O serviço de Cristo, todo ministério, milagres e obras são produzidos pelo Espírito Santo. Você pode depois olhar Atos 10:38, Lucas 4:16-21, Mateus 12:28. A morte de Cristo, Hebreus 9:14,
e finalmente, e não menos importante, a ressurreição de Cristo. Você pode ver em Romanos 1:4, 8:11 e 1 Pedro 3:18. Escorrido isso, meus irmãos, basicamente, ele vai convencer o homem do pecado. Eu quero me voltar agora à obra do Espírito Santo, que é apontar a Jesus, mas apontar a Jesus para as nossas vidas. A obra do Espírito Santo, que demonstra, que atesta Jesus Cristo, mas esta obra é aplicada em nós. E nós lemos aqui no capítulo 16 e no versículo 8, que diz o seguinte: quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o primeiro ponto, meus irmãos, é convencimento do pecado. Eu me lembro muito bem, nas classes de EBD da minha infância, aquelas canções lindas, e uma delas era a seguinte, eu acho que todos vocês devem conhecer, vou cantar só um trecho: pecado, pecadinho, pecadão, esse não entra no meu coração. A música é muito bonita, mas para nós não existe pecado, pecadinho e pecadão. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3:23. E dessa forma não há como você conjugar pecado, pecadinho, pecadão. Você pode até medir ou mensurar as consequências do seu pecado. Por exemplo, se você assassina uma pessoa, você será julgado pelas leis humanas. É um pecado grave na sua consequência. Agora, se você tem raiva do seu irmão, como diz em Mateus, no capítulo 5:21, Jesus diz que é o mesmo pecado. A diferença é que a sua raiva pode ser passageira, momentânea, e talvez o único prejudicado nesse seu pecado seja você mesmo, e não envolve toda uma sociedade, um grupo de pessoas. Mas não existe pecado, pecadinho e pecadão. A sociedade moderna, a partir do século XVII, com a Reforma Protestante, o movimento iluminista, sempre tentou trazer essa frase de Jacques Rousseau, que o homem nasce bom, mas é a sociedade que o corrompe. Sempre se buscou retirar o pecado original previsto para nós como doutrina essencial para a fé cristã. Mas, na verdade, esse pecado original e essa maldade, corrupção humana que existe em todos os seres humanos, ela tenta ser mascarada, mas não consegue ser por completo. E esse mesmo grupo de pessoas que começaram a perceber a bondade do ser humano, na Revolução Francesa de 1789, em nome da liberdade, mataram milhares de pessoas na guilhotina. Uma máquina que, inclusive, foi inventada ou projetada por um médico, sobrenome Guillotin. A família dele, inclusive, não queria que essa guilhotina continuasse com o seu sobrenome. Mas ela foi inventada e foi utilizada para se matar dezenas de pessoas. E uma dessas pessoas, ao morrer na guilhotina, as suas últimas palavras, a Madame Roland, disse o seguinte: ó liberdade, quantos crimes se cometem em seu nome. Nós podemos citar exemplos mais modernos. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, o círculo de Hitler, e vocês sabem muito bem a história de Hitler, não preciso reforçar para vocês. Todos que trabalhavam ao redor de Hitler tinham um título acadêmico de doutorado. Então, existe o conceito de a bondade humana com o conhecimento, com o saber, será aprimorado e extinguido a maldade. Esse conceito não se aplica aqui. Tivemos doutores ao lado de Hitler que fizeram atrocidades como o Holocausto. O Holocausto este também que aconteceu na Rússia, no período de Stalin. Stalin, que foi seminarista da Igreja Ortodoxa por 2 anos, ele leu o livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, e a partir desse momento ele acreditou: não, o ser humano é bom por natureza, ele evolui aos poucos, e a tendência é que a sua evolução chegue à perfeição. Mas entre 1932 e 1934, ele pegou todos os produtos agrícolas da Ucrânia, um país satélite da União Soviética, e matou cerca de 7 milhões de pessoas de fome, por achar que o ser humano é bom por natureza. Meus irmãos, isso não se aplica a nós. Essa bondade, por melhor que nós possamos entender ou nos ver no espelho como bons, isso não faz sentido. A prova está aqui. Homens que acreditavam na bondade humana fizeram atrocidades como esta. E nós podemos perceber, meus irmãos, que o pecado aqui
não se refere aos pecados cotidianos. Eu não estou excluindo que existem os pecados do dia a dia. Mas o pecado que o verso 8 diz aqui, ou o verso 9 que explica o verso 8, é o pecado de não reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Este é o grande pecado que pode nos tirar a vida eterna. É o pecado. Você negar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. Nós podemos entender o pecado dessa forma. Mas também, meus irmãos, o texto fala no versículo 10, da justiça, porque eu vou para o Pai e não vereis mais. O mundo fala o tempo todo de justiça. Nós vemos causas sociais, inclusive causas sociais que são relevantes para nós, são importantes, mas a justiça humana não se compara à justiça divina. Não existe justiça perfeita como a justiça de Deus. Tem uma ilustração muito interessante que eu vi do pastor Judy Clay, ex-aluno dessa casa, final de semana, numa das suas pregações. Na Escócia, no século XVIII, a igreja da Escócia se reunia uma vez por ano para fazer um culto num monte, num lugar alto, numa montanha na Escócia. E uma reunião ao ar livre ficaria mais simples, mais aconchegante, as pessoas mais próximas umas das outras. E num momento específico de oração, o pastor acaba a oração, abre os olhos e percebe que há um juiz de direito, o juiz da cidade, abraçado com um ex-criminoso, um ex-condenado, que inclusive este ex-condenado tinha sido julgado por este juiz. E o pastor se emociona, o pastor fica admirado com essa cena. O pastor, inclusive, se fosse nos dias de hoje, tiraria uma selfie, mostraria para o mundo, porque é uma cena edificante. Você vê o juiz e um ex-condenado. Esse ex-condenado, naturalmente, que ele tinha cumprido a sua pena e tinha sido libertado. E o pastor, após esta reunião, ele se encontra com o juiz e elogia a atitude do juiz. É uma coisa incomum, um fato incomum, um juiz e um ex-presidiário juntos. E elogia e diz: olha, juiz, que atitude sua, atitude muito bacana, é uma atitude humilde, sincera, eu vi a sinceridade nos seus olhos. O juiz agradece ao pastor e diz: sim, pastor, é uma atitude muito bonita, mas se fosse alguns anos atrás, eu não teria essa atitude. Eu cresci num lar evangélico, num lar cristão, e filho de pastores, tive uma ótima educação, uma educação moral, uma educação ética, uma educação inclusive acadêmica, me tornei juiz de direito, e por essa educação que eu tive, eu olhava as pessoas de forma diferente, eu me sentia superior às outras pessoas, inclusive, óbvio, eu olhava para aquele criminoso e outros criminosos com um olhar de desprezo, achava-me dignamente ou moralmente correto e merecedor da salvação, merecedor das boas obras, da vida boa que eu tinha, até que um dia, lendo as Escrituras, eu percebi que eu era pecador e não merecedor da salvação, da mesma forma que aquele criminoso. A diferença daquele criminoso e a minha é que ele tinha pecados humanos, ele tinha feito práticas erradas de forma humana, mas eu, enquanto juiz, e enquanto eu não reconhecesse Jesus como Senhor e Salvador, e me humilhasse e percebesse o quão pecador eu sou, não faria diferença nenhuma em relação àquele condenado. Nós temos o exemplo dos dois ladrões na cruz, um que se arrepende e o outro que não se arrepende. Você vê que dois são pecadores, os dois são criminosos. E nossa justiça humana tem a tendência de achar que nós somos moralmente melhores que as pessoas que estão lá fora. Ou que a graça, ou que esse poder do Espírito Santo, que é atestar e mostrar a pessoa de Jesus Cristo e a sua obra redentora, se aplica a mim, mas vai se aplicar mais àquela pessoa que está lá fora. Aquele criminoso, aquela prostituta, aquele viciado. Mas a mim não, a mim é uma obra simples, eu sou praticamente perfeito, não vai fazer sentido na minha vida. E que ao contrário, todos nós merecemos a condenação eterna, mas é o sacrifício de Jesus e a obra do Espírito Santo que apresenta, que atesta essa obra salvadora, que pode nos dar a vida eterna. Jesus Cristo é um homem perfeito, ele cumpriu perfeitamente a lei. Jesus Cristo é um homem justo numa humanidade injusta. Por isso que devemos olhar a cada dia para Ele
e ver a sua plena justiça, a justiça de Deus, a justiça de Jesus Cristo. E a segunda função do Espírito Santo é esta: mostrar ao mundo a plena justiça, a perfeita justiça, que é a do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, também essa passagem, muito importante para nós, fala sobre a questão do juízo, e ela é bem forte. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o versículo 11 diz: do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Eu lembrei aqui de Lutero, nosso grande reformador, e nesse mês completamos mais um ano da Reforma Protestante. Castelo Forte, inclusive, era um embate que ele tinha com alguns príncipes, uns favoráveis à Reforma Protestante, outros contrários. E aqui fala do príncipe deste mundo. Nós entendemos que o príncipe deste mundo é o diabo e seus anjos. Então o Espírito Santo vem convencer ao mundo do juízo, mas do juízo vindouro, porque o diabo sabe que já está condenado, mas muitos ainda não sabem da sua condenação eterna. E eu queria citar aqui Jonathan Edwards, um pregador do século XVIII, ou século XVII, e ele faz uma pregação memorável, chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Essa pregação, inclusive, ele fez a leitura de cabeça baixada, ele não mudou a entonação de voz, não fez nenhum recurso especial de oratória que nós buscamos aprender nos dias de hoje, mas as pessoas se agarravam umas nas outras, choravam, e segundo ele entende que esse choro e esse pavor em relação à sua mensagem é obra do Espírito Santo, que faz mostrar o quão nós somos pecadores, quão somos injustos, e que virá um juízo, e esse é o juízo vindouro. Jonathan Edwards, na pregação Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, diz o seguinte: o diabo está pronto a cair sobre os ímpios, para apoderar-se deles como coisa sua, no momento em que Deus o permitir. Eles lhe pertencem, suas almas encontram-se em seu poder e domínio. As Escrituras os apresentam como propriedade de Satanás. Lucas 11, verso 21. Os demônios os espreitam, estão sempre a seu lado, à sua direita, esperando como leões esfaimados e enfurecidos que vêm à presa, aguardando a hora de agarrá-la, mas são restringidos por enquanto. Se Deus retirasse a sua mão, a qual o refreia, eles cairiam sobre suas pobres almas no instante. A velha serpente está pronta a dar o bote. O inferno escancara a sua boca para recebê-los. E se Deus permitisse, seriam rapidamente engolidos e consumidos. Em Mateus 25 nós vemos o julgamento de Jesus, onde Ele julgará todos os povos, e como foi falado aqui no louvor, e todos os povos o adorarão em espírito e em verdade, verão que Ele é Deus e Jesus é o Cristo. Mas talvez esse momento será tarde demais, porque como diz aqui, existe um lugar preparado, existe um juízo de Deus para o diabo e seus anjos, e para aqueles que, por conta deste pecado que eu falei anteriormente, o não reconhecimento da obra de Jesus, estão para perecer neste lugar. E eu quero concluir, meus irmãos, essa mensagem breve, que resume toda esta obra do Espírito Santo na vida do crente, que é apresentar Jesus. É um comentário de William Hendrickson sobre o Evangelho de João e sobre este texto. Ele diz o seguinte: em suma, fica evidente que, por meio da pregação do Evangelho, o Espírito Santo auxilia a igreja, e que ele fez isso convencendo o mundo do seu próprio pecado, por não crer em Cristo, da justiça de Cristo, que, por sua ida para o Pai, é completamente vingado, e do juízo divino contra o príncipe deste mundo. Então aqui resume toda a obra do Espírito Santo na vida daquele que crê. Mas, meus irmãos, eu queria que vocês parassem para pensar nessa noite, depois dessas palavras, umas belas, outras nem tanto, sobre a questão do Espírito Santo nas nossas vidas. Existe um livro que o professor Selmi nos indicou, chamado Piedade e Paixão, de Hernandes Dias Lopes. Neste livro, ele diz que o Espírito Santo ele pode ser residente ou presidente. Eu acredito que o Espírito Santo
opera uma obra somente em nossas vidas e nos regenera. Ele nos batiza a forma que nós possamos entender este convencimento. Mas através das nossas ações humanas, nós podemos deixar o Espírito Santo de lado em nossas vidas e não vivenciar o fruto do Espírito e o que fala nesse fruto, os seus gomos. Então eu gostaria de deixar os irmãos e as irmãs com essa pergunta nos dias de hoje, com essa reflexão. O Espírito Santo, ele é residente, ele habita em nós, e eu creio nisso, que ele habita em nós, mas ele também é presidente. Ou seja, o Espírito Santo, ele mora em nossos corações, ele aplicou essa conversão de Jesus Cristo, nos fez reconhecer o nosso pecado e reconhecer Jesus Cristo como o único Senhor Salvador de nossas vidas, mas nós não deixamos que o Espírito Santo nos encha e nos faça que ele seja o presidente, o dono de nossas vidas, e que ele nos conduza de acordo com a sua santa vontade. Efésios 5,18 diz: não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Que esse enchimento seja cada dia nos humilhando, entendendo que o Espírito Santo, a partir desse momento, seja o dono, faça realmente o controle das nossas vidas. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Vou convidar a professora Cíntia para vir aqui, para orarmos, e vamos ficar